noite, gente. Que Deus te abençoe e que você possa ouvir a voz de Deus. E ouvindo a voz de Deus, obedecer a voz de Deus e fazer aquilo que é a vontade de Deus para o seu coração. Seja muito bem-vindo à nossa série de mensagens, Aprendendo a Ouvir a Voz de Deus. Nós estamos na terceira mensagem da série e hoje nós vamos tratar a respeito de como receber as orientações de Deus. Tem muita gente por aí dizendo que escuta Deus falar. Deus tem maneiras práticas de falar, como nós já aprendemos, né? Semana passada e semana retrasada. E hoje nós vamos receber as orientações de Deus. Eu queria que você acompanhasse aí comigo no telão um texto que está lá em Abacuque, no capítulo 2, verso 1 e 2. A minha versão vai ser um pouco diferente da sua. É uma versão chamada A Mensagem, mas você pode ficar tranquilo e acompanhar aí na sua Bíblia ou no telão, que vai dizer automaticamente a mesma coisa. Diz assim a palavra do Senhor: o que Deus vai me responder? Estou preparado para o pior. Vou subir a torre de vigia e vasculhar o horizonte. Vou esperar para saber o que ele vai dizer. Como ele vai responder a minha queixa? E o Eterno respondeu: escreva isto, escreva o que estou vendo. Escreva isso em letras bem grandes, para que possam ser lidas até por quem passa correndo. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos aqui, nós exaltamos o teu nome, te pedimos a tua misericórdia e que tu nos ensine, ó Deus, a receber as orientações do Senhor segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Como eu disse a você, querido, seja muito bem-vindo aqui a esta igreja. Você que ainda não faz parte da família Memorial, sinta-se à vontade no nosso meio. Você que já faz parte da família Memorial, é muito bom te ver, é muito bom estar com você. Aqueles que eu não tive a oportunidade de ver no final de semana, estou muito feliz de estar de volta e de poder estar falando ao seu coração e sendo boca de Deus nesse lugar. Nós aprendemos na semana passada como ouvir a voz de Deus, na semana retrasada. E na semana passada, nós aprendemos como Deus fala conosco. E Deus fala conosco de algumas maneiras, como foi trabalhada aqui. Deus fala através do Espírito Santo, fala através da dor, fala através dos profetas ou de pessoas preparadas. Deus fala de várias maneiras. Hoje nós vamos receber essas orientações. Nós vamos entender com clareza como Deus continua falando no dia de hoje. Porque nós sabemos que Deus fala através da palavra. Amém ou não amém? Você abre a palavra, você estuda a palavra, você se relaciona com Deus através da palavra. Nós sabemos que Deus nos impulsiona por aquilo que alguém chama de iluminação, através da pessoa do Espírito Santo, ok? Nós sabemos que Deus usa pessoas para falar conosco e nós sabemos que Deus usa até mesmo a dor para falar conosco, ok? Mas para que isso aconteça de forma clara, a gente precisa fazer uma primeira coisa. Nós precisamos sintonizar. Nós precisamos colocar no canal de Deus, vou ser bem simples, sintonizar na estação certa. Se você não sintonizar, você não vai entender a voz de Deus. Não há possibilidade de receber orientação de Deus sem que você esteja sintonizado. Se você chegar aqui e estiver desconexo, estiver pensando lá no seu trabalho, estiver pensando naquilo que você vai fazer lá na sua casa, se você estiver com a cabeça solta,
você não vai conseguir receber as orientações de forma certa. É por isso que muita gente, ao invés de ouvir a voz de Deus, está ouvindo ruídos, está ouvindo barulhos, está ouvindo tantas outras coisas, menos a orientação certa que Deus tem para dar a elas. E isso é claro, e isso é real. Deus quer se comunicar diariamente comigo e com você. Deus quer se comunicar conosco. Deus não fecha a comunicação. Nós é que muitas vezes não conseguimos sintonizar. Nós não entendemos. Examinando então o texto que o profeta Abacuque acabou de relatar para nós, podemos aprender então 5 passos para receber um toque do Espírito Santo, um balançar de Deus, uma direção, uma orientação de Deus através do Espírito Santo, através da palavra. Podemos então, com essas 5 ações, nós podemos dar mais nitidez à voz de Deus para os nossos ouvidos. Não que a voz de Deus não tenha a nitidez certa, é que muitas vezes os nossos ouvidos estão agravados, eles não conseguem ouvir a direção certa. Eu me pego às vezes a pensar num primeiro passo que eu vou relatar para você sobre a orientação que Deus quer para você. O profeta Abacuque, quando ele relatou o texto, ele disse que ele ia subir a torre de vigia. É ou não é? Ele ia se retirar. Então o primeiro passo para você receber a orientação de Deus é esse que vai aparecer na tela: retire-se. Você precisa se retirar. A primeira coisa que você fará para ouvir a voz de Deus a partir de hoje é fazer um retiro. E não é esse retiro que nós estamos acostumados. Não é esse, é você se isolar, é você ficar um pouco sozinho. Isto que eu estou te pedindo significa você ir para um lugar de quietude. Significa você ir para um lugar reservado para ouvir melhor a voz de Deus. Pode baixar um pouquinho o retorno, Cristiano. O texto diz assim: vou subir a torre de vigia. Esta expressão em hebraico significa: eu vou ficar sozinho. Eu vou me retirar. Valeu, filhão. Tá bom. Eu vou me separar. Abacuque então estava nos dando uma noção exata de como ouvir a voz de Deus e entender as suas orientações. Bom, no dia corrido de hoje, que possivelmente muitos de nós tivemos, fica difícil ouvir às vezes a voz de Deus. Você está me acompanhando? Diga amém. Você está me ouvindo bem aí atrás? Amém. Que bom. No dia a dia, no nosso dia a dia, se nós não tirarmos o momento para aquilo que alguns chamam de hora tranquila, se nós não reservarmos um tempo diário com Deus, um retiro, se nós não nos retirarmos para conversar com Deus separadamente, vai ser quase que impossível ouvir a voz de Deus. Então a primeira dica dentro dessa hipótese, dentro desse toque que eu estou lhe dando,
é que você encontre esse lugar reservado para que você se mantenha em silêncio e para que você esteja sozinho e para que você ouça com clareza a voz de Deus. Não tem dificuldade, tem? Mas às vezes eu me pergunto, por que eu não consigo praticar? Já que não tem dificuldade. Deus quer que você o ouça falar. Deus quer que você escute o que Ele está lhe falando. Deus quer que você se comunique com Ele de uma forma clara. E para isso acontecer, você precisa de fato ir para um lugar reservado. Alguém disse uma coisa que vai aparecer aí no telão. O que me impede de ouvir o que Deus está dizendo é o desvio da minha atenção para outras coisas. Você entendeu isso? O que tira você do centro da vontade de Deus para a sua vida é a sua própria mente devaneando para outra direção. É quando você fica perdido no espaço e no tempo, quando você deixa a sua mente solta. Abacuque está nos ensinando a trazer a nossa mente, colocar a nossa mente cativa ao Senhor, para entender tudo aquilo que Ele tem para nos falar. Então essa frase, ela é clara. O que me impede de ouvir a voz de Deus, ou ouvir o que Deus está dizendo, é o desvio da minha atenção para outras coisas. Nós somos seres humanos, nós somos assim. Jesus, queridos, tinha uma vida tão ativa quanto a nossa, ou muito mais ativa do que a nossa. Mas em várias passagens, como essa passagem de Lucas 5,16 que vai aparecer aí, mostra como Jesus dava importância a esse momento tranquilo, a esse momento separado, a esse momento de ouvir Deus e de falar com Deus de forma específica. A Bíblia diz: Jesus ia para lugares desertos e orava. É dessa forma que você vai ouvir a orientação certa para a sua vida. Não há outra maneira. Quando você está no corre-corre do dia, nas tribulações do dia, e você começa a dizer: fala a Deus, fala a Deus, fala a Deus, Deus tem que berrar e você não vai conseguir ouvir. Então a forma que você vai utilizar a partir de hoje para ouvir a voz de Deus é no silêncio, é se retirando, é saindo de cena, de evidência, é se colocando num local de silêncio e dizendo: fala, Deus, teu servo te ouve. É engraçado. Lembro-me do profeta Samuel, deitadinho ali, e Deus chamando: Samuel, Samuel. E ele levantou e foi lá no profeta e disse: me chamou? E ele disse: o quê? Eu não. Deitou novamente. E a voz de novo: Samuel, Samuel. Ele voltou: me chamou? Não. E quando foi a terceira vez, o profeta disse: olha, quando você ouvir lhe chamar, tu diga: eis-me aqui. Fala, Senhor. Só que tem uma coisa que chama a minha atenção. Por que que Deus não falou com esse menino quando ele estava acordado no dia a dia, no horário dos afazeres dele? Porque Deus é um Deus que gosta de exclusividade. Deus não fala com gente que está atribulada, correndo para lá e para cá, pulando de galho em galho. Deus não fala assim. Deus fala com você quando você volta todo o seu pensamento para Ele. Jesus precisou disso.
E se Jesus, que era Jesus, precisou de ter essa hora de se retirar para o lugar, para ouvir a voz de Deus, imagina eu e você. Nós também precisamos, e precisamos nos afastar das distrações. Precisamos nos desligar do telefone. Do contrário, nós não vamos conseguir ouvir a Deus. Tem gente que está orando e toca o WhatsApp, o que é que ele faz? Vou dar só uma olhadinha no WhatsApp aqui rápido. E volta para a conexão como se Deus fosse um objeto que ele aciona e desaciona. Deus não se comunica com ninguém assim. Desta forma, Deus não se relaciona com você. Ele não consegue colocar para você tudo aquilo que Ele precisa colocar para você. Então aprenda uma coisa: retire-se. Procure reduzir o máximo todas as formas que atrapalham a você de se comunicar com Deus no momento tranquilo. Se você fizer isso, Deus vai abrir uma comunicação com você. E você vai ouvir e entender as orientações dele. Segunda coisa, espere. Tem gente que é apressado, já reparou? Tem gente que ajoelha, daqui a 2 segundos ele levanta e diz assim: mas Deus está demorando a falar. A segunda coisa que você fará para ouvir a voz de Deus é esperar. Esperar significa acalmar o seu pensamento e as suas emoções. Se você não acalma o seu pensamento e as suas emoções, sinto te dizer, vai ser difícil Deus se comunicar com você. Você precisa então se aquietar. Você precisa esperar. E esperar significa não se mover. Esperar significa ficar parado, calmo em um lugar. Por isso, Abacuque falou que ia subir para a torre de vigia. Quando eu espero, eu estou dizendo para Deus: Deus, fique à vontade para falar na hora que o Senhor desejar. Quando eu fico ansioso, quando eu fico com muita pressa, quando eu quero que aquilo aconteça em imediato, deixa eu te dizer uma coisa, cuidado, você pode estar ouvindo outras orientações, mas não a orientação de Deus. E pior é que você pode estar achando que é de Deus. Você só descobre que não é de Deus quando o negócio vai para o buraco. Deus nessa noite então está dizendo para nós: calma, espere, aquieta-te, fique tranquilo. Olha o texto que disse o profeta: vou esperar para saber o que ele vai dizer. Quem tem pressa, como diz os antigos, come comida quente e queima a língua. Perde o sabor. Tem muita gente com pressa falando assim: fala a Deus porque eu tenho um monte de outras coisas para resolver, mas fala rápido. Como se Deus fosse nosso subalterno. Como se Deus fosse nosso secretário. Deus não é nosso secretário. Ele não é agente de viagem. Ele não trabalha para nós. Nós trabalhamos para Ele. Mas tem gente que quer fazer com Deus como faz com a internet. Acionou, se ela levar 2 segundos, já fica irritadinho. E ó, vai embora. Abacuque disse que ele esperaria com atenção para que ele pudesse ouvir
a voz de Deus. Abacuque fez um sinal para nós. Ele disse: pode demorar, Deus, mas eu só saio daqui com as suas orientações. Às vezes, a nossa pressa nos faz tomar caminhos errados, e o final deles, como diz Provérbios, é o caminho da morte. Entende isso? Então, olhe para dentro de você mesmo e diga: dai-me, Senhor, paciência para aguardar o teu falar. Dai-me paciência, Senhor, para eu aprender a esperar. Porque é isso que nós temos que dizer diante de Deus. Uma das razões claras para que você possa não estar ouvindo a voz de Deus é porque você está sempre ocupado demais. Sua agenda está muito cheia. E quando a nossa agenda está muito cheia, a gente não dá lugar na agenda nem para Deus. Estamos vivendo num verdadeiro ativismo. E esse ativismo está nos matando espiritualmente. Não sabemos mais aguardar nada. Geração fast food, rápido. Tudo muito rápido. Sabe o que Davi disse? A minha alma espera silenciosamente somente em Deus. O salmista não era bobo. O salmista era esperto. Ele sabia que deveria esperar o tempo que fosse necessário para receber a orientação de Deus. Vou soltar uma para você. A orientação de Deus para a sua vida pode ser a única em todo o tempo que você caminha com Ele. E você valoriza ela como se você tivesse todos os dias. Essa eu já tive, aquela eu já tive, aquela outra eu já tive. Não preciso mais ouvir, não preciso esperar. Deus quer que você aprenda a se retirar e que você aprenda a esperar. Terceiro apontamento: observe. Já observou que as pessoas que mais conseguem êxito na vida são aquelas que sabem observar? Quem observa bem sai na frente. A terceira coisa que você fará para ouvir a voz de Deus é observar e não desistir de observar. Deus, querido, quer dar a você uma imagem mental. Preste atenção no que o profeta Abacuque disse: me apresentarei e vigiarei para ver o que me dirá. Em outras palavras, Abacuque disse: eu verei o que Deus vai dizer. Parece-me que esse texto talvez faria mais sentido se ele dissesse que iria ouvir o que Deus tinha para dizer. Parece. Entretanto, há uma chave aí neste texto muito importante acerca de ouvir a Deus e entender que a voz de Deus geralmente é algo visual. Deus, querido, frequentemente deseja falar com você e às vezes Ele vai usar a sua imagem mental.
para se relacionar com você, para ampliar em você aquilo que Ele quer fazer. Por isso, não se distraia. Não se distraia. Seja bom observador. Dizem que a coruja não dorme, né? Ela fica com aquele olhão só observando. Tem um garotinho que faz sucesso no Facebook. Ele diz, sabe o quê? Não falo nada, só tô de olho. Observar, querido, é a noção exata de saber o momento certo que Deus vai trazer para você uma iluminação ou uma revelação da parte dele. Quando você observa a ação de Deus, você sabe exatamente como Deus vai atuar naquela situação ou naquela outra situação. Bons observadores dificilmente são pegos de surpresa. Você entendeu isso? Amém ou não amém? Hebreus diz o seguinte: nossos sentidos espirituais precisam ser exercitados. Você pode desenvolver a habilidade de ver com os seus olhos espirituais. Se você praticar e deixar Deus trabalhar em sua vida, você pode treinar a si mesmo. Quando você se aquieta, fica calmo, elimina todas as distrações, então você simplesmente pode dizer: Jesus, há alguma coisa que o Senhor deseja me dizer hoje? Quando você se acalma, quando você se retira e quando você fica pronto a observar, a pergunta que gera na sua cabeça é: Jesus, o Senhor tem algo para me falar no dia de hoje, para me orientar? O Senhor quer me dar alguma nova ideia? O Senhor quer me dar alguma nova direção? O Senhor quer fazer alguma impressão em mim? Quando você se torna um homem e uma mulher separada, você recebe a orientação de Deus. Você fica linkado diretamente com Deus. É como se você conectasse na tomada. Deus fala ainda hoje como falou no passado. Deus não deixou de falar e não deixará de falar nunca. Ele é vivo e é uma pessoa. E uma pessoa viva requer relacionamento. O nosso Deus, querido, é um Deus de relacionamento. O teu Deus, o meu Deus, é um Deus de relacionamento. E se Ele é um Deus de relacionamento, Ele não fica mudo à toa. Ele quer conversar. Ele quer se relacionar. Quarto, escreva. O Eterno respondeu: escreva isto. Escreva o que você está vendo. Escreva isso em letras bem grandes, para que possam ser lidas até por quem passa correndo. Tudo que você conversa com Deus, tudo que você se relaciona com Deus, tudo aquilo que você tem de bate-papo na sua hora tranquila com Deus, Deus disse para o Abacuque: escreva em letras bem grandes. A quarta coisa que você fará para ouvir a voz de Deus é escrever. Registre as ideias que você recebe. Nós temos a mente falha. Teve uma ideia com Deus? Registre, escreva, anote. Pode ser a ideia da sua vida e você deixou ela passar despercebida porque, desculpe a verdade,
você às vezes é preguiçoso. Entendeu isso? Deus te deu uma ideia assim extraordinária e você deixou ela passar. Precisamos então entender que Deus, Ele vai nos orientar de várias maneiras. Deus disse: aqui está o que eu quero que você faça. E sabe o que Ele quer? Que você anote as ideias que Ele tem te dado. Isso para mim tem um outro nome: organização. Nós não estamos mais avançados como seres humanos, porque muitas vezes nós somos desorganizados. Nós até parecemos organizados. Nós até temos alguns cronogramas. Mas o cronograma mais importante, que é o cronograma com Deus, você deixa para segundo, para terceiro, para quarto plano, para último plano. Aquilo que Deus está lhe falando hoje, você precisa anotar. Eu vejo que algumas pessoas têm a prática. Ela sabe que a mensagem está no site. Ela sabe que a mensagem, ela pode nos pedir. Mas eu vejo que algumas pessoas têm a prática de anotar. Ter guardado na sua Bíblia. Isso é importante. Porque vai que intrínseco ali em tudo que está sendo falado, pintou a sua ideia. Pintou o sinal de Deus para você. Como é que você vai recuperar isso? Pense um pouco. Pastor, sinceramente falando, se eu fizer essas 4 coisas, eu estou bem na fita, como diz o outro? Você pode até não estar 100% bem, mas com certeza você vai andar na frente de muita gente. Você pode até não estar num apogeu, mas com certeza, querido, você vai estar se saindo melhor do que muita gente. Em último lugar, para receber a orientação de Deus, adore. Ó Eterno, ouvi o que os nossos antepassados disseram de ti. Fiquei paralisado e caí de joelhos. Abacuque 3:1. Agradeça a Deus por ter falado com você. A gente é meio ingrato, verdade ou mentira? A gente entra, senta, levanta, vai embora, conversa sobre tudo, deita e dorme, e às vezes esquece de dizer para Deus: Deus, obrigado pelas suas orientações. Deus é um Deus que quer ser adorado. Você foi criado para adorar a Deus. Você foi criado especificamente para adorar a Deus. E quando você adora a Deus, você faz, vou aplicar um antropoformismo aqui, você faz o coração de Deus se derreter. Quando eu digo isso, eu estou dizendo que eu atribuí uma forma humana para Deus, porque todos nós sabemos que Deus é Espírito. E quando eu digo que o coração de Deus vai se derreter, eu estou dizendo, eu estou criando um antropoformismo, eu estou dando forma humana para Deus. Mas quando você adora a Deus em tese,
Você faz o coração de Deus se derreter por você. Porque você foi criado especificamente para esse fim. Isso faz a sua oração, que parece um monólogo. Sinceramente falando, quantos acham aqui que a oração parece um monólogo? Levanta a mão assim, bem alto. Oração parece um monólogo, meu irmão. Não tenha medo não, essa é a verdade. Parece que você fala e não tem resposta. A adoração vai fazer essa oração que você acha que é um monólogo passar a ser um diálogo. Mão dupla. Perguntas e respostas. Deus quer que você o adore para que Ele possa emitir para você aquilo que Ele quer falar para você e que você precisa colocar em sua vida. Se eu perguntasse aqui, quem já ouviu Deus falar? Será que muitos levantariam a mão? Quem já ouviu Deus falar de fato? Pastor, eu já ouvi Deus falar. Entende como a coisa é muito mais profunda? Porque a gente fica pensando que é fácil ouvir Deus falar. E se você não escutou Deus falar de fato, possivelmente você não está recebendo as orientações de Deus. Por isso eu disse que a oração às vezes parece um monólogo. Parece que a gente só fala. E parece que o canal de resposta está fechado. Deus quer se relacionar com você de forma inteira, de forma integral. Há pelo menos então 3 tipos de relacionamento que você pode ter. Você pode ter, ou pode desenvolver um relacionamento com Deus básico. Que é isso, pastor? Vem à igreja, senta, levanta, vai embora, faz cara de paisagem, não entendeu nada, não falou com ninguém, não se relacionou com ninguém. Quando eu digo ninguém, não é a pessoa que está do seu lado, é com Deus. Não ouviu nada de Deus, foi embora. Relacionamento básico. Você pode então ter um outro tipo de relacionamento. Você pode ter um relacionamento de conhecimento, de saber quem Deus é, de ouvir o que Deus fala, não no sentido literal, mas através da vida de pessoas, do que Deus está fazendo na vida de pessoas. Relacionamento de conhecer, de saber quem Deus é. E você pode ter o terceiro relacionamento, que é o relacionamento de amigo. Amigos têm tanta intimidade que bota a cabeça no peito um do outro. Amigo se relaciona de uma forma tão profunda que ele tem a paciência de aguardar quando o outro está demorando a falar. E Deus quer ter esse relacionamento com você. É o relacionamento que Deus deseja ter com você. Deus não quer que você tenha mais um relacionamento básico, e nem um relacionamento de saber quem Ele é. Deus não está mais preocupado com isso. Deus está te chamando para ser amigo dEle, para se relacionar com Ele no profundo, para ter um relacionamento de proximidade. E para ter esse relacionamento, querido, você precisa desenvolver essas dicas. Você precisa aprender que Deus é um Deus de diálogo, é um Deus de conversa, é um Deus de intimidade. Quando você descobre que Deus é de verdade, que não é só um conto bíblico,
Tem muitos cristãos achando que Deus é um conto bíblico. É uma história. Tem um livro que se chama O Jesus Histórico. Não sei se você já teve oportunidade de lê-lo. Tem muita gente se relacionando com o Jesus histórico. Mas Deus hoje está te chamando para se relacionar, não mais como um estranho, mas como um amigo. E amigos querem estar perto. Quando você descobre que esse Deus é um Deus real, você aprende a cair de joelho, se dobrar, e você perde toda a pressa. Você perde toda a ansiedade, e você quer experimentar aquele momento. Eu concluo a minha palavra de hoje dizendo para você o seguinte: se você de verdade praticar esses princípios bíblicos, uma nova dimensão vai se abrir diante de você. Você vai viver uma nova expectativa. Você vai viver uma nova vida. E esta nova dimensão, claro que não vai ser a única maneira que Deus vai falar com você, mas vai te entregar uma chave para que você se conecte com Deus de forma mais simples. Quando você usar esses princípios que eu lhe dei, eles vão acionar, eles vão chamar a atenção de Deus, eles vão chamar Deus para você. A partir de hoje, você tem toda a liberdade para ouvir as orientações de Deus, se você aprender a praticar essas orientações. Quais orientações, pastor? Aprender a se retirar para ficar sozinho com Deus. Aprender a esperar o tempo de Deus e não o seu. Aprender a observar o que Deus está fazendo ou falando. Aprender a anotar, escrever as dicas, as direções que Deus está lhe dando. E aprender a adorá-lo por tudo que Ele é. Porque Ele é Deus. Ele é Senhor. Fique de pé. Nós vamos adorar o Senhor. Nós vamos fechar esse tempo fazendo a quinta ação, o quinto princípio daquilo que Deus requer de você, para você viver bem com Ele. Que Deus te abençoe, querido. Que a graça e a paz de Cristo esteja com você.